Bem, no vídeo anterior foi mostrado que quando a gente, lá em MicroPython, né, quando eu pego essa instrução machine.frequency, eu obtive uma tupla com 4 valores e aí nós descobrimos quais são esses 4 valores. Então, eu peguei essa árvore aqui, né, que ela é do software lá da IDE gratuita da STM, porque ela é mais visual só, né? Eu disse que lá no manual de referência tinha uma árvore que não era muito amigável visual, mas eu vou explicar alguns detalhes porque falta alguma coisa aqui para ela ser completa, esse aqui, apesar dela ser melhor assim. Então aqui eu já acertei os valores, então olha, porque quando a gente chegou na tupla de 4 valores, o primeiro valor corresponde ao sysclock, o segundo valor aqui é o clock do HB1, né, que ele chama de H-clock. Depois aqui o P-clock 1, que ele se refere a esse clock do periférico do APB1, e o P-clock 2, que é dos periféricos, o clock do periférico lá do barramento APB2, né? Então nós chegamos a isso. Eu só destaquei aqui esses retângulos porque é o que a gente não está trabalhando no momento. Não tô vendo sobre Real Time Clock, né? E nem esses opcionais que eu tenho aqui para jogar frequências aqui internas, jogar nos pinos, né? Trabalhar aqui com a parte de áudio, essa parte não interessa, e nem essa outra aqui na parte de USB, né? A parte essencial do clock é essa aqui. Então por isso que eu só marquei regiões que não são o foco agora, nesse momento. Então, uma coisa que eu quero ainda, na verdade, assim, existem detalhes ainda que eu gostaria de explicar sobre clock. Então eu fiz o básico ali, mas tem detalhes que eu acredito que poucos entendem, poucos conhecem. Então eu queria passar isso, né, usando aí o Bare Metal de MicroPython para a gente entender melhor. Olha só, quando eu trabalho, né, quais são as formas de clock que eu posso ter? Eu posso usar o HSI, né, que é o meu oscilador RC interno. Na minha placa aqui ele é 16. Eu posso ter o meu HSE, que é o meu oscilador externo, né? O High Speed externo, que eu poderia colocar na minha placa. Eu posso colocar um cristal de 4 a 26 MB, eu estou aqui na minha com de 8, ok? Mas ele pode colocar cristal. Então, quais são os limites aqui? Olha, se eu quisesse, se eu não trabalhar com o PLL, então esse é o oscilador principal aqui. Se eu selecionar aqui, claro, que para selecionar isso é através de registro, mas eu posso trabalhar somente com o clock interno. Então, qual é a frequência máxima que eu teria aqui? 16, né? Isso aqui não muda, né? Não tem nada que multiplica nada direto, ok? Se eu selecionar o HSE, eu posso trabalhar entre 4 e 26, depende do cristal que eu coloco, ok? Então, você vê as frequências máximas aqui, né? No sysclock não seria tão alta, seria 16 para o clock interno, e a menor frequência 4 MB, usando o menor cristal ali, ou 26 MB a maior frequência. Tá? Então, para você ver, acima de 26 MB, eu preciso trabalhar com o PLL. Né? Mesmo ou pegando a entrada do PLL, mesmo pegando o HSI ou o HSE. Mas eu tenho, né, se eu quiser multiplicar, eu tenho que trabalhar com o PLL. Então, quando eu quero frequências maiores, eu preciso trabalhar com PLL. Aí eu só seleciono qual é a entrada do PLL, se é HSI ou HSE, ok? Mas é assim, aqui, quando entra mesmo no PLL, pode ver, quando eu selecionei aqui para entrar no PLL, então se eu vou trabalhar com o PLL vai estar selecionado aqui, então o primeiro elemento aqui é o divisor, o M, né? Depois que ele começa no PLL, eu só quero mostrar que na verdade o PLL interno, ele tem mais detalhes aqui que está sendo resumido nesse desenho. Então eu vou aqui para a página, vou aqui no meu manual de referência mesmo, né? É o documento que eu estou usando. Lembra que eu não quis usar ele porque o aspecto dele é ruim. Mas eu só quero atentar aqui ao PLL que aqui tem alguns detalhes, né? Deixa eu até aumentar mais um pouquinho aqui, e chamar aqui, para nós vermos. É o mesmo desenho lá, só que tem aqui, ó, aqui é o Real Time Clock, aqui aqueles pinos que eu posso jogar a frequência, só está invertida as posições, ok? Aqui é o meu oscilador lá externo, que pode ser de 4 a 26. Então é o seguinte, e aqui é meu oscilador interno HSI. Então é o seguinte, a minha entrada do PLL pode ser o HSI ou HSE aqui, ok?
ok? Aqui é aquele seletor, né, final, se eu estou trabalhando com HSI ou pelo PLL, então aqui é a saída do PLL. Então a entrada do meu PLL pode ser HSI ou HSE, que vocês estão vendo aqui. Aqui é aquele fator M, né, que está lá no desenho. Então a gente pode compartilhar as telas assim para ficar vendo as diferenças, né? E vou aumentar aqui. E vou aumentar mais para nós vermos aqui o detalhe. Ó, porque eu quero é só mostrar essa parte do PLL. Então essa parte do PLL azul, na verdade falta um elemento importantíssimo para o entendimento. Ele chama esse VCO. Isso é Voltage Controller Oscillator. Existe, na verdade, dentro do PLL um oscilador controlado por tensão. Então existe um regulador interno, nós veremos. Então quando eu trabalho com PLL, né, eu tenho 3 níveis de tensão que eu posso trabalhar. Esse regulador interno, eu vou mostrar detalhes. Ele pode estar selecionando 3 níveis de tensão, né? Um nível de tensão mais baixo, um do meio e um mais alto. Ok? Isso afeta a frequência. Então, na verdade, no meu VCO, eu tenho aqui um varicap, né? Para quem conhece eletrônica, são capacitâncias que variam com a tensão, né? Então, isso, quanto maior a tensão, vai ser maior a frequência de oscilação, quanto menor a tensão, vai ser menor a frequência de oscilação. Então, assim, são osciladores controlados por tensão por causa de alguns elementos. Só estou dando uma noção de como que é isso, né? Então, isso aqui é, na verdade, que existe dentro, né? Aqui é um resumo. Então, tudo que a gente conversar lá agora, eu vou mostrar um pouquinho de como a gente seleciona os níveis de tensão, só falando que é por causa disso, é por causa desse elemento, desse regulador interno que tem, ok? Então, vamos dar uma olhada agora, vamos dar uma sequência que é o seguinte, eu estou aqui com o meu manual de referência, ok? Então, eu vou pegar agora o meu datasheet, só para começar a explicar, meu datasheet, na página 16, né, eu quero que você se atente aqui, existe um periférico aqui no APB1, olha, no barramento APB1, tá aqui, existe um periférico que chama Power, olha lá, o Power Interface. Então esse periférico que eu vou ativar, na verdade, esse meu regulador interno, para trabalhar com esse meu regulador interno, tá ok? Então eu preciso ativar esse periférico através do barramento APB1, ok? Só um primeiro detalhe para dar uma sequência lógica aqui nas explicações. Na página 60 do próprio datasheet, do microcontrolador que eu tenho na minha placa, ok? Ele mostra um pouquinho assim do meu esquema do power, né? Como que as alimentações do meu microcontrolador. Ele fala aqui, ó, existe um regulador interno, isso aqui, ó, são os pinos externos, que é a parte interna, né, do meu microcontrolador. Existe um regulador, claro, eu alimento com 3,3, né? A minha tensão de entrada é 3,3, mas aqui existe um regulador interno que, dependendo, né, ele pode ter 3 níveis aí, como eu disse lá. Na verdade, esse vai ser o meu regulador que eu posso mudar em 3 estágios de tensão dele, que isso está relacionado lá às frequências do PLL. É só dar essa orientação aqui na sequência. Como que isso funciona? Na sequência do manual, 3 páginas para frente, olha, na página 63, ainda falando aqui nessa sequência, pode ver aqui que ele fala o seguinte, olha. Então, na verdade, existe lá no meu registro de power, que controla aquele periférico que a gente precisa estar ativando, né, quando trabalhar com PLL, existem 2 pinos lá, chamado de voz, existe o bit 0 e o bit 1 desse pino, onde eu coloco os três modos que eu posso. Ó. Ele chama do Scale 3, mas na verdade ele é o modo 1, é o valor 1, e o Scale 2 é o valor 2 em binário, e o Scale 1 é o valor 3 em binário. Então, aqui está um pouco invertido os scales, mas o Scale 3 é a menor tensão, o Scale 2 é a tensão do meio, e o Scale 1 é um valor de maior tensão, que tem o maior valor em binário daqueles 2 pinos disponível para eu controlar o regulador. Então, aqui que mostra também, olha lá, quando eu estou com o Scale 3, que é o número 1, qual é a frequência, qual é a tensão típica da saída do, olha lá, 1.14. Se o VOS estiver ajustado para o Scale 2, ele é o número binário 2, eu estou com a tensão um pouquinho maior, ok? Se eu tiver com o VOS
selecionado para o Scale 1, que é o modo que é escrita 3 nos dois pinos, eu regulo. Então pode ver que dependendo do scale, né, o scale 1 tem maior tensão, o scale 2 é do meio e o scale 3 é menor tensão, porque é isso que eu estou falando, então controlando os pinos que controlando aquele regulador interno, tá? Então é isso aí que nós estamos vendo agora. Também relacionado a essa parte, então explicando agora o detalhe do PLL, né? Eu quero mostrar aqui no manual de referência, agora voltando no manual de referência, na página 43, eu preciso falar um pouco também, porque para trabalhar com a parte de busca de instruções e busca de dados na minha memória flash, né, onde está o programa, existe um periférico, né, deixa eu diminuir mais uma vez aqui, existe um periférico chamado Flash Interface, é um periférico interno, né, do meu microcontrolador. Então esse periférico aqui, a flash minha está aqui, certo? Ele é uma interface, né, da flash. Então o que ele faz? O que ele tem de recurso? Porque aqui está o meu Cortex, né? Meu Cortex, eu tenho o código, eu busco os códigos das instruções e busco os dados, né, na minha flash, certo? Então essa busca aqui, né, existem velocidades para isso, né? Tempos de leitura disso aí. Então ele tem uma linha para buscar instrução e uma linha para buscar dados, né? O meu Cortex, o meu núcleo. Okay? Só que tem um periférico, uma interface para melhorar essa performance. Então esse periférico aqui eu posso ajustar um prefetch do iCode, quer dizer, ele é uma pré-busca das instruções, do código das instruções. A pré-busca, assim, ele antecipa as instruções que vêm para ter uma performance melhor. E também existe um cache para instruções e um cache para dados, ok? Então é isso aí, ó. Existe um cache para instruções e um cache para dados, e também a questão de eu ativar o prefetch. Prefetch é uma busca, né, pré-busca. Então se ele buscar antecipadamente as instruções aqui e já jogar no meu cache, eu tenho essas leituras, a interface de flash com o meu Cortex, com o meu núcleo, é muito mais veloz do que ele buscando direto, né? Se eu desativo todo esse recurso aqui, ele vai buscar direto, eu derrubo um pouco a performance, né, da velocidade do meu processador, certo? Da performance do meu programa, etc., da minha aplicação. Então eu posso otimizar. Então tem esses recursos também que vai estar relacionados ao que nós veremos na sequência. Então eu vou mostrar depois uma aplicação usando a interface IDE lá, o STM32Cube IDE, que ele é uma interface para programar em C. Eu vou ativar uma aplicação só para a gente ver esse recurso. Depois eu venho comparar isso lá com o nosso MicroPython, como que estão esses estados desses registradores, como se está ativo essas buscas, se está ativo a melhor performance. Então a gente vai confrontar. Primeiro entender melhor, mostrando aí, eu falei nesse vídeo sobre a teoria disso, e depois a gente vai estar reforçando, então, fazendo um exemplo prático e depois levando isso de volta para o MicroPython. É só para ter um entendimento, para finalmente ver isso em MicroPython, tá? Então, agradeço a atenção. Esse é um vídeo mais de teoria, mas é uma base para seguirmos. Isso agora um pouco mais detalhe do clock, né? Nós estamos vendo da performance aí. Então, agradeço a atenção, muito obrigado.